Na quarta-feira de cinzas, quando o carnaval termina, algumas ruas de Ouro Preto ficam vazias e silenciosas. O cheiro de cerveja misturado ao de confete molhado ainda paira no ar, e as ladeiras, que antes vibravam ao som de marchinhas e gritos de foliões, agora são apenas cenários abandonados de uma festa que já se despediu. Mas alguns dizem que nessa noite, quando a cidade começa a mergulhar no silêncio, um último bloco ainda desfila. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E aqueles que tentam segui-lo, desaparecem. Felipe e seus amigos eram foliões experientes. 4 dias e 4 noites de festa ininterrupta os deixaram exaustos, mas ainda não satisfeitos. Eles haviam pulado de bloco em bloco, rido até perder o fôlego e subido e descido as ruas íngremes de Ouro Preto, celebrando cada momento como se fosse o último. Na última noite de carnaval, enquanto os primeiros sinais de ressaca já pairavam sobre a cidade e a maioria das pessoas começava a arrumar as malas para ir embora, eles pararam para comprar uma última cerveja de um vendedor ambulante. O homem comentou que eles pretendiam ficar até tarde, e ao ouvir a resposta afirmativa de Caio, sorriu de maneira breve antes de adverti-los. Disse que havia um bloco que saía apenas na quarta-feira de cinzas, por volta das 3 da manhã, e que aqueles que tentavam acompanhá-lo nunca mais voltavam. Os amigos trocaram olhares e riram, achando que era apenas mais uma lenda para assustar turistas. Enquanto Júlia desdenhava da história, Vinícius afirmava que aquilo não passava de um boato sem fundamento. Mas Felipe ficou intrigado. Ele sempre gostou dessas histórias que misturavam mistério e tradição. Quando o grupo decidiu voltar para a república onde estavam hospedados, ele resolveu dar uma última volta sozinho. A madrugada ainda prometia. As ruas estavam desertas, os postes amarelados lançavam sombras esquisitas sobre as construções coloniais. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo vento fraco que arrastava confetes esquecidos pelo chão. Felipe andava devagar, aproveitando a estranha calma que só vem depois da tempestade da festa. Então ele ouviu um som distante de tambores, baixo, abafado, mas insistente. Ele parou, tentando identificar a origem. A batida parecia ecoar pelas paredes das casas antigas, reverberando pelas ruas de pedra como se viesse de todos os lados. Intrigado, ele seguiu o som, descendo uma rua escura que parecia mais estreita do que se lembrava. Foi quando avistou o bloco. Havia umas 30 pessoas, todas fantasiadas, mas algo estava errado. Suas roupas pareciam antigas, desbotadas, como se tivessem saído de uma fotografia muito velha. As máscaras cobriam completamente seus rostos, e apesar do desfile, ninguém parecia feliz. O ritmo da música era estranho, desacelerado, como se estivesse sendo tocado debaixo d'água. Felipe se aproximou devagar. Algo dentro dele gritava para que ele desse meia volta, mas a curiosidade era maior. Chamou alguém, mas não obteve resposta. Andou mais um pouco, entrando no bloco. As pessoas se moviam lentamente, quase arrastando os pés, como se dançassem sob um peso invisível. O som dos tambores pulsava em seus ouvidos, e sem perceber, ele começou a acompanhar o ritmo. Mas algo estava errado. Seu corpo começou a pesar. Seus braços estavam dormentes, suas pernas rígidas. Tentou parar, mas seus pés continuavam se movendo como se já não lhe obedecessem. O mundo ao redor começou a ficar enevoado, como se estivesse mergulhando num sonho estranho. O medo finalmente o atingiu. Tentou se virar, fugir dali, mas não conseguia. O bloco avançava e ele era apenas mais um. Na manhã seguinte, seus amigos o procuraram por toda a cidade. Foram até a República, perguntaram nos bares, percorreram as ruas que ainda tinham vestígios da festa, mas Felipe nunca mais foi visto. A única coisa que encontraram foi uma máscara caída no meio da rua, entre as pedras irregulares do calçamento. Uma máscara desbotada, antiga, que ninguém reconhecia, mas que parecia ter pertencido a ele.
Ser rainha do Carnaval do Recife é um sonho para muitas mulheres. O título traz fama, dinheiro e a chance de brilhar nos desfiles, sendo o centro das atenções na maior festa popular do Brasil. Mas em 2024, esse sonho se tornou um pesadelo. Na quarta-feira de cinzas, a vencedora simplesmente desapareceu. Nenhum rastro, nenhuma pista, apenas o silêncio perturbador de um mistério sem solução. Camila sempre desejou aquele título. Desde menina, encantava-se com o brilho das rainhas que subiam aos palcos, rodopiando em vestidos exuberantes, exalando confiança e carisma. Durante anos, preparou-se. Frequentou aulas de dança, aperfeiçoou seu samba e trabalhou incansavelmente para conquistar o corpo ideal para os padrões exigidos pelo concurso. Quando finalmente se inscreveu, tinha certeza de que nada a impediria. Mas na final, surgiu uma candidata misteriosa, uma mulher chamada Isadora. Ninguém sabia de onde ela viera. Seu nome não constava entre as inscritas preliminares e nenhuma das outras concorrentes lembrava de tê-la visto nos ensaios. Ainda assim, quando pisou no palco, sua presença foi avassaladora. Alta de pele lisa e brilho intenso no olhar, ela dançava com leveza sobrenatural, hipnotizando o público e os jurados. E venceu. Camila, incrédula, assistiu à decisão sem poder contestar. Isadora havia conquistado a coroa com facilidade, como se já estivesse predestinada a ela. Nos dias seguintes, a nova rainha brilhou nos desfiles, arrastando multidões em seu cortejo. Mas algo nela parecia errado. Camila notou um padrão inquietante. Isadora nunca estava sozinha. Sempre cercada por um grupo de homens, todos altos, de expressão séria, com o olhar fixo nela, como se esperassem uma ordem. Eles não pareciam foliões comuns. Havia algo mecânico em seus gestos, algo sombrio na forma como se mantinham próximos. E então, as pessoas começaram a desaparecer. Jovens que haviam sido vistos conversando com Isadora em camarotes e festas sumiam sem deixar vestígios. Um garçom, que servira bebida a ela em uma noite de gala, não voltou para casa. Um músico que a acompanhara em um bloco nunca mais foi visto. Ninguém ligava os desaparecimentos a ela diretamente, mas Camila começou a desconfiar. E na última noite do carnaval, decidiu segui-la. O trajeto levou-a até um casarão antigo no bairro de Santo Antônio. A construção colonial estava parcialmente em ruínas, mas ainda conservava sua imponência. A porta, entreaberta, deixava escapar um brilho fraco de velas acesas lá dentro. Camila respirou fundo e entrou. O som abafado de sussurros vinha do fundo do casarão. Ela se aproximou com cautela e espiou pela fresta de uma porta entreaberta. A cena diante de seus olhos fez seu coração disparar. Isadora estava sentada, em uma poltrona antiga, as pernas cruzadas com elegância, um leve sorriso nos lábios. Ao seu redor, os homens que a seguiam permaneciam de pé, em silêncio absoluto. Seus olhos estavam vidrados, como se não pertencessem mais a eles mesmos. Um deles, num tom reverente, murmurou: "O carnaval acaba, mas ela sempre volta." Camila conteve um grito e recuou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Saiu dali o mais rápido que conseguiu, correndo pelas ruas desertas até estar segura entre a multidão da última noite de festa. Na quarta-feira de cinzas, Isadora não foi encontrada. Seu nome desapareceu dos registros do concurso, como se nunca tivesse existido. Os jurados, quando questionados, não se lembravam de tê-la escolhido. Nenhuma foto dela foi encontrada nas redes sociais. E os poucos registros em vídeo mostravam apenas vultos indistintos onde deveria estar sua imagem. No ano seguinte, quando Camila voltou ao concurso, percebeu algo que a fez estremecer. Entre as candidatas havia uma nova mulher misteriosa. Um novo nome, um novo rosto, mas os mesmos olhos frios, observando tudo como se já soubesse quem venceria.
O Carnaval de Salvador pulsava com vida, música e cores. No meio da multidão efervescente, Bruno caminhava pelo Pelourinho, admirando as fantasias exuberantes e o aroma agridoce de suor e especiarias no ar. Ele queria algo especial para aquela noite, uma peça única que o destacasse no oceano de foliões mascarados e iluminados pelo brilho dos trios elétricos. Foi então que encontrou o antiquário, pequeno, espremido entre dois prédios coloniais, com um letreiro desbotado e vitrines empoeiradas, parecia deslocado naquele cenário vibrante. Mas algo naquele lugar o atraiu. Entrou, sentindo um calafrio quando os sinos sobre a porta tilintaram. O cheiro de madeira velha e couro impregnou suas narinas. Entre estatuetas e quinquilharias, seu olhar foi capturado por uma máscara dourada de arlequim. Os detalhes eram impressionantes. Cada vinco e sombra davam a sensação de que o rosto sorridente poderia piscar a qualquer momento. As bordas eram finas e delicadas, como se a peça tivesse sido moldada diretamente sobre um rosto humano. "Essa tem história", disse o dono da loja, um senhor de olhar cansado e voz rouca. "Cuidado para não se apegar demais." Bruno sorriu, achando graça no comentário enigmático, e comprou a máscara sem hesitação. Não questionou a origem, nem por que ela parecia tão fria ao toque, mesmo naquele calor abafado. Naquela noite, vestiu a máscara com entusiasmo. A multidão dançava e pulava ao som dos trios elétricos, enquanto ele se embrenhava na festa, sentindo-se invencível. Mas conforme as horas avançavam, algo estranho aconteceu. A máscara parecia estar cada vez mais ajustada ao seu rosto. No começo, achou que era apenas o suor, mas quando tentou tirá-la para beber uma cerveja, percebeu que o elástico não se movia. Tentou novamente, desta vez com mais força. Nada. A inquietação virou pânico quando correu para um banheiro químico e se olhou no espelho. A máscara não estava apenas presa, ela parecia fundida à sua pele. Seus olhos estavam ali, arregalados de medo por trás das fendas, mas as bordas douradas pareciam ter desaparecido, como se a peça fosse uma extensão de sua própria carne. Tentou arrancá-la, mas a dor foi insuportável, como se estivesse puxando a própria face. Unhas quebraram enquanto ele tentava separar a máscara de si. O horror cresceu quando percebeu que sua voz também soava abafada, distante, como se sua boca estivesse selada por dentro. Desesperado, correu pelas ruas do Carnaval, esbarrando em foliões que riam e dançavam, sem perceber seu terror genuíno. Tentou pedir ajuda, mas sua voz saía distorcida, metálica, como se a máscara estivesse começando a se tornar sua verdadeira face. Alguns achavam que era uma performance, uma fantasia elaborada. Outros apenas o ignoravam. Tentou entrar em uma farmácia, mas os seguranças o barraram. Um deles até brincou. "Se a máscara não sai, é porque faz parte da festa, né?" Mas Bruno não estava em festa. Ele estava preso. Com o amanhecer, a folia perdeu a força. Aos poucos, os trios pararam de tocar e os foliões cansados começaram a se dispersar. Mas Bruno não foi visto deixando o circuito. Não houve sinais dele nos dias seguintes. Algumas testemunhas juram que um homem sem identificação começou a vagar pelo Pelourinho, perambulando sem rumo, com um rosto rígido, coberto por algo que parecia couro, mas que ninguém conseguia definir onde terminava a pele e onde começava a máscara. Alguns dizem que ele sussurra palavras inaudíveis à noite, aproximando-se de turistas desavisados, enquanto outros acreditam que ele apenas observa, imóvel, os que passam por perto. Aos poucos, histórias começaram a surgir. Relatos de sonhos estranhos entre aqueles que cruzaram seu caminho e sentiram um arrepio inexplicável. No antiquário, em meio às prateleiras empoeiradas, uma nova máscara apareceu à venda, idêntica à que Bruno usou. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.